Vamos agora com Sara Andrade. Ela está via link com a gente e vamos conversar sobre constelação familiar. A Sara Andrade, ela é advogada e é graduanda do curso de psicologia e, obviamente, consteladora familiar. Sara, tudo bem? Seja bem-vinda ao programa Diário News. Tudo Pensando bem, bom fora da dia. caixa. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui falando para todos vocês. Maravilha. Sara, você está em João Pessoa, não é isso? Sim, estou em João Pessoa. Sara, para quem não te conhece, você tem raiz aqui na cidade, né? Que você é filha do Dr. Inácio Andrade Torres, não é isso? Sim, sou filha do Inácio, sou filha de Gorete Andrade. Nasci aí, sou cajazeirense. Sou a única da família, eu e minha irmã gêmea, né? Somos as únicas da família que nascemos em Cajazeira. Somos realmente da terra. Maravilha. Ô Sara, para muita gente aqui na cidade, muita gente está nos ouvindo e nos assistindo agora, talvez a maioria nunca ouviu falar em constelação familiar. Pelo nome constelação, algumas pessoas vão querer associar isso a constelações no céu, a estrelas, coisa e tal. Mas, de fato, o que é a constelação familiar sistêmica? Então, realmente, muitas pessoas associam, porque apesar da constelação familiar existir há muito tempo, muitas pessoas ainda não a conhecem, ela está sendo mais disseminada agora, eu já conheço há mais de 12 anos. E para facilitar, eu sempre gosto de falar, de utilizar um sinônimo de constelação familiar. A gente pode utilizar organização familiar, porque quando a gente coloca esse nome, ele fica mais fácil o entendimento. Então, a constelação familiar ou organização familiar é uma oportunidade que você tem de organizar o seu sistema. E o que seria o seu sistema? Seria você, seu pai, sua mãe e todos os que vieram antes de você, bem como os seus irmãos e também os seus descendentes, ou seja, a sua família. A constelação familiar, ela surgiu há muito tempo. Foi um padre que disseminou, chamado Bert Helling, um padre alemão. Ele disseminou pelo mundo e é uma técnica de terapia brevíssima, que faz com que você consiga acessar o seu inconsciente, trazendo para o seu consciente. E o que seria isso? Você traz o quê? Você traz alguma causa que você tem na sua vida. Para ficar bem fácil, bem didático, é assim. Você tem algum problema na sua vida, alguma dinâmica na sua vida, um padrão que você segue ali, você não consegue resolver. Por exemplo, você é uma mulher e sempre tem relacionamentos com homens que são abusivos. E aí você tem o primeiro relacionamento, você pensa, não vou mais cair em outro, e você tem o segundo, e assim vai acontecendo. Então, a constelação familiar, ela pode mostrar a causa, o porquê que você sempre cai nessas relações, esse padrão, porque você segue esse padrão. E trazendo isso para o consciente, faz com que você consiga quebrar isso da sua vida. E aí você não atrai mais pessoas que vão lhe fazer ter esse relacionamento abusivo. E por que é que você tem esse padrão? Porque algum ancestral seu, alguém que veio antes, tinha algo relacionado a isso. E você já nasceu com essa memória celular, entendeu? Agora, eu gosto muito de dizer, além de falar o que é a constelação, o que é essa terapia breve, é uma técnica, eu aplico a técnica e em apenas uma sessão é possível que você vá tendo ganhos, porque as movimentações do sistema vão acontecendo através de energia, porque tudo é energia. Num campo que a gente existe, tudo vai tendo energia. Só que eu gosto de falar, sempre quando eu falo o que é constelação, eu gosto de falar também o que não é. A constelação, ela não tem nada a ver, como muitas pessoas acham, com espiritismo, não tem absolutamente nada a ver com religião nenhuma, não é hipnose, não é regressão, nada disso. Então, é uma técnica que dá essa oportunidade de você ver onde está errado ali aquele tema que você quer fazer, essa constelação, e organizar o seu sistema familiar. Interessante. Só para ressaltar, como você já bem falou, Sara, a técnica da constelação familiar, ela não tem nenhum laço com religião ou com espiritismo. Não, ela não tem nenhum laço. E o disseminador foi um padre. E depois que ele não era mais, né, ele casou-se com uma espírita. E ela deu seguimento. Ou seja, para você ver como não existe isso. Qualquer pessoa de qualquer religião, ela pode aplicar a técnica, dar seguimento. Agora, algumas pessoas que são espíritas podem fazer uso nas sessões, no atendimento, mas não quer dizer que ele está atrelando a técnica, entendeu? Se o cliente quiser, por exemplo, mas não tem absolutamente ligação alguma com isso.
Sara, nós falamos muito hoje, existe hoje questões de gênero, questões de sexualidade, existem outras coisas, às vezes a gente fica até confuso, ninguém mais sabe nem que... Às vezes eu assim, rapaz, quem eu sou afinal de contas? O que eu sou hoje afinal de contas? Mas nós temos hoje, biologicamente, pessoas que são do sexo masculino e pessoas do sexo feminino. Mas existe o princípio da energia masculina e feminina. Há distinção, apesar dos nomes serem parecidos, mas existe diferença entre sexo masculino e feminino e energia masculina e feminina? Sim, com certeza. A diferença é total. Sempre que eu vou falar sobre energia, eu tenho cuidado de justamente citar isso. Energia masculina, energia feminina não tem absolutamente nada a ver com sexo. Sexo é o que você nasce. Você nasce, a sua genitália vai dizer se você nasceu homem, se você nasceu mulher. Não tem nada a ver também com orientação sexual, que é o que o desejo que você tem. Uma mulher que tem o desejo, ela é atraída por um homem ou por uma mulher, e o homem é atraído por um homem ou por uma mulher. Isso seria orientação sexual. E não tem absolutamente nada a ver com isso, nem com gênero, com nada. A energia é algo que vem dos primórdios, de sempre existiu. Então, eu sou mulher, eu tenho energia feminina e tenho energia masculina. Você que é homem, Conrado, tem energia feminina e tem energia masculina. Porém, o que é que difere isso de nós dois? A mulher, ela nasce predominantemente com a energia feminina. Então, para ela ter equilíbrio na vida, para ela ter uma vida saudável, ela precisa ter mais essa energia feminina do que a masculina. Eu sempre falo nas minhas lives como forma didática. É só uma didática, isso não são dados científicos, tá? Que uma mulher, ela, para viver em equilíbrio, ela deveria ter 80% da energia dela feminina e 20% masculina. Já o homem, predominantemente, ele nasce com energia masculina e que ele tenha 80% da energia masculina e 20% da feminina. E o que seria isso? A mulher, ela tendo, vou citar aqui mais a mulher, que é mais didaticamente mais simples de falar, porque eu sou mulher, né? Então, se eu tenho 80% da minha energia feminina, eu cuido dela. Eu cuido dessa energia feminina. E no momento em que eu vá precisar acionar a minha energia masculina, eu estou bem para fazer isso. Se eu não cuido bem da minha energia feminina, eu não vou conseguir acionar bem a minha energia masculina. E o que é que vai acontecer? Eu vou estar só com a energia feminina em alta, em alta, em alta. E eu vou ter alguns prejuízos que eu posso citar aqui mais à frente, se for o caso. Então, energia, a gente pode pensar como característica. Você tem características da energia feminina e você tem características da energia masculina. Eu tenho características da energia feminina, eu tenho características da energia masculina. Por exemplo, a gente utiliza muito uma dinâmica que é com Sol e com Lua. Então, o Sol, ele representa a energia masculina. E o que seria? O Sol é aquela energia da força, é aquela energia do foco, é aquela energia de resolver o problema, é aquela energia ali. O Sol, por exemplo, ele arde. Se você ficar muito tempo lá, ele arde. Então, energia do dia representa energia masculina, inclusive força física. O homem, naturalmente, tem mais força física. A mulher, ela pode conseguir carregar uma bolsa pesada, ela pode conseguir arrastar um móvel pesado, mas, naturalmente, o homem ele vai ter mais força. Já a energia da lua, que a gente chama, é a energia feminina, que é aquela energia mais branda, mais calma, mais leve, a energia da serenidade, da sabedoria, da leveza, da noite, que é quando as pessoas estão se acalmando para dormir. Então, é mais ou menos essa a diferença entre um e outro. E eu posso dizer mais, se a gente for pensar em o que seria energia masculina em termos práticos, seria ali o agir. Quando alguém precisa resolver algo. Eu preciso resolver algo, da mesma forma que você, Conrado, precisa resolver algo. No momento em que eu estiver resolvendo alguma coisa, eu, mulher, estou na minha energia masculina, porque isso é da energia masculina, mas eu sou uma mulher. Então, eu preciso me manter ali, só que eu preciso de vez em quando acionar a energia feminina, que seria o quê? Fazer uma meditação, porque o meu dia foi muito estressante, eu passei o dia na energia masculina, ou seja, eu passei o dia resolvendo as coisas. Ou se eu sou uma mulher que sou líder de uma empresa que tem vários homens, naquele momento em que eu estou diante deles, eu preciso ter minha energia masculina elevada, que é o que? Energia do foco, de resolver as coisas. Porque se eu não tiver, se eu ficar só com aquela minha energia feminina, que é da calma, da leveza, eu não vou conseguir ir para frente, eu não vou conseguir resolver os objetivos que eu tenho. E aí, quando eu saio daquele momento, o que é que eu faço? Eu volto e aciono a minha energia feminina. Para quando eu chegar em casa, por exemplo, que eu for ter os meus filhos, eu conseguir maternar.
eu consegui seduzir o meu marido. A energia feminina é isso, é a energia da sedução, é a energia do cuidado. Já a masculina, a do cuidar da outra pessoa. Então, eu preciso ir equilibrando essas energias. Muito bom. É importante, porque muitas vezes nós, como vivemos, infelizmente ainda, numa sociedade muito machista, mas esse paradigma do machismo ele vem sendo quebrado, graças a Deus, quando fala, por exemplo, do homem despertar um pouco da energia feminina, já vem logo na cabeça da maioria, eita, eu não sou um homem, eu vou despertar a energia feminina, eu vou ficar com trejeitos afeminados. Não tem nada a ver com isso, né, Sara? Não, não tem nada a ver com isso se ele conseguir equilibrar, de fato. O que acontece? Quando o homem ele está muito agressivo, vamos dizer. A agressividade não é um sentido pejorativo, não, porque todas as pessoas são agressivas em algum momento da vida. E a pessoa precisa daquilo. Ele precisa ter aquele momento de agressão em algum momento. Por exemplo, não de violência, mas de uma agressão, para resolver alguma situação, para ser prático naquela situação. Por exemplo, sei lá, uma pessoa um filho seu está atacado por um cachorro, você vai lá e salva aquele menino, porque você sabe que você tem a força física para aquilo. Então, naquele momento, você está ativando a sua energia masculina. Porém, quando você, homem, quer comprar um buquê de rosas para sua esposa, você quer fazer um jantar romântico para ela, neste momento, você está ativando a sua energia feminina. E a masculina também, que é de proteção. Mas nesses momentos de dar um beijo, de dar um carinho, de ser mais leve, é a sua energia feminina. Então, como é que eu posso dizer que só a mulher tem energia feminina? Se os homens também fazem isso. O momento da dança, o momento de cozinhar, isso vem da energia feminina. Então, o homem também tem que fazer. Por exemplo, um homem que tem uma profissão de cozinheiro, ele passa o dia cozinhando. Então, teoricamente, naquele momento, ele está na energia feminina, a energia de fazer mistura, sabe? Como se fosse, pensa num caldeirão de bruxa. Então, momento de fazer misturas, ele está ativando a energia feminina. Só que, ao mesmo tempo, ele é o chefe da cozinha e ele vai ter que dar ações para outras pessoas. Ali, ele está ativando a energia masculina dele. Então, tá vendo que tem esse equilíbrio? E quando ele chega em casa, ele vai precisar, digamos assim, prover, ele vai precisar tomar algumas atitudes de resolução que a mulher não conseguiu resolver durante o dia, ou porque não tinha a força física que ele tem, ou porque não conseguiu ter o foco que ele tem. Então, ele aciona novamente a energia masculina. Portanto, o homem, ele tem que ter mais a energia masculina e menos a feminina. E a mulher, o contrário. Se cada um cuida da sua energia base, quando você precisa acionar a outra energia, você vai conseguir. Se você não cuida dessa energia base, quando você vai acionar a sua outra energia, você não consegue. Pelo contrário, aquela sua base, ela expande. Por exemplo, quando uma mulher ela está no relacionamento e esse relacionamento já não está tão bom, o namorado dela convida para conversar com ela. Ela vai conversar. Se ela tem a energia dela, base, que é a feminina, muito bem trabalhada, no momento dela resolver, ela chorar, ficar triste, que é a energia feminina, mas dizer, realmente, você tem razão, a gente vai resolver o foco de resolver o problema, ela vai conseguir. Se ela não cuida da energia base, aquela energia feminina, ela explode. E o que vai acontecer? Ela não vai conseguir resolver, ela vai ficar desesperada, e ela vai chorar, e vai implorar, e vai se humilhar. Por quê? Porque ela não cuidou da energia base. Quando a gente não cuida da energia base, a gente não consegue acionar a outra. Interessante, estamos conversando com Sara Andrade, ela é advogada, graduanda estudando psicologia e é consteladora familiar. Para ficar bem claro, gente, a gente não está tratando de opção sexual, e sim de questão de energia masculina e feminina. Tem muito homem que é homem normal, cotidiano, né? Que fala grosso, que tem barba, que tem a sua sexualidade muito bem resolvida, mas que muitas vezes tem o comportamento de energia feminina e ele nem sabe. Com essa pergunta, com essa colocação, Sara, eu faço a seguinte pergunta para ti. Como identificar, por exemplo, que um homem ele está com excesso de energia feminina ou a mulher está com excesso de energia masculina? E a segunda pergunta é, como equilibrar? Então, como identificar? Uma mulher, quando ela está com energia masculina muito elevada, mais do que ela deveria, ela é uma mulher chata. Para começar aí, ela é uma mulher chata, ela é uma mulher irritada, ela é uma mulher que não se cuida em vários aspectos. Nos aspectos externos, por exemplo, o cuidado com pintar uma unha, o cuidado com o corpo, o cuidado com a aparência, que isso é da mulher. Cuidado, não estou falando de vaidade. Algumas mulheres que são vaidosas, vai além, porque elas querem, mas o cuidado. E o que acontece? Ela se torna uma mulher que ela parece um general dentro de casa e fora.
muitas delas trabalham com muitos homens, e aí ela não consegue quebrar isso, sabe? Quando tá no trabalho e chega em casa, e ela já chega estressada, e ela vai querendo mandar no marido, querendo mandar nos filhos, e querendo mandar em todo mundo, então ela se torna essa mulher mais agressiva, inclusive fisicamente ela até se torna, porque ela fica, isso é tão sério, que o corpo dela produz mais testosterona, a gente chama de testosteronizada, fica uma mulher assim, porque ela vai agindo cada vez mais dessa forma. Já o homem com energia feminina muito elevada, o que acontece? Ele não toma atitude para nada. Quebra alguma coisa na casa dele e ele fica lá esperando que aconteça. Existe algum problema com o filho dele no colégio, ele não tem o foco para ir lá, entendeu? Ele vai procrastinando, vai deixando tudo para frente, A mulher dele precisa de proteção em alguma coisa, ele não cuida. Eu falo sempre aqui de casal, porque a energia feminina e masculina, ela é muito prejudicial nesse aspecto. Por isso que eu tô falando mais assim, mas serve para todos os âmbitos, tá? Então, o homem nessa energia feminina, ele é um homem sem ação. É o homem que a mulher chega e diz, nossa senhora, eu tento resolver tudo, mas eu tenho que fazer tudo em casa, porque o meu marido fica lá só esperando. Então, em alguns momentos, realmente, se a energia feminina for muito elevada, ele pode ficar com até o trejeito. Mesmo que ele não seja uma pessoa que queira aquilo. Mas ele fica sem atitude, sem objetivo. E assim, tem diversos prejuízos. Eu acho que desculpa, Conrado, a sua segunda pergunta foi sobre isso? Sobre os prejuízos que poderia ter? A segunda pergunta complementa essa sua resposta que você deu tá tudo bem. Algumas mulheres vão identificar, realmente eu estou como a Sara falou. E alguns homens vão dizer, realmente eu estou nessa energia feminina, estou passivo, eu não tomo decisão, eu estou aquela coisa meio mole. Aí seria como equilibrar? Sim, como equilibrar, exato. Quando a mulher se vê nesta situação, ou o homem se vê nesta situação, ele tem que buscar mecanismos para ativar a energia. Por exemplo, a mulher, ela está dessa forma, então. O que eu recomendo para uma mulher que está assim? Eu recomendo que ela faça, por exemplo, uma aula de yoga. Eu recomendo que ela faça rituais do sono, que são meditações guiadas. Eu recomendo que ela coloque uma saia e comece a dançar sozinha em casa, no quarto dela, e comece a curtir aquilo. Eu recomendo que ela faça uma comida para ela mesma. Eu recomendo que ela aceite ser ajudada. Porque essas mulheres, Conrado, é tão impressionante que elas, além de não pedirem ajuda, elas não aceitam serem ajudadas. Muitas vezes os homens falam, deixa eu te ajudar aí, e ela não consegue. Eu recomendo que ela terceirize algo. Se ela pede para o marido dela resolver alguma coisa de casa, e ele não faz, que ela chame uma pessoa de fora, um encanador, enfim, o que seja, para que ela terceirize isso. Então, ela vai ter uma energia masculina cuidando daquilo. E mais, naquele momento em que estiver acontecendo, que ela sinta no corpo dela, entendeu? Ela sinta que ela está sendo cuidada, olha, eu estou sendo cuidada. Inclusive, eu tenho um guia prático para isso. No meu Instagram tem lá na minha bio um guia prático para mulheres elevarem sua energia feminina. Então, são 20 dias que eu demonstro como é que essa mulher, cada dia, uma atitude diferente para que ela vá elevando essa energia feminina. Quando ela eleva essa energia feminina, ela se torna uma mulher mais feminina, ela vai conseguir dialogar mais, ela vai conseguir demonstrar que está angustiada, ela vai conseguir conversar mais, a outra pessoa vai entender mais. Já o homem, quando está com energia feminina muito elevada, que ele não está tendo atitude, o que eu recomendo? Que ele olhe para isso e que ele comece a ter atitudes da energia feminina. Entra numa aula de boxe, por exemplo. Tenta ir lá resolvendo. No começo, pode parecer automático essas atitudes que tem que ter, mas depois vai ficando natural. Então, busca cuidar da sua esposa, busca cuidar da sua mãe, busca estar em locais, encontro em que tenham só homens ali. Vai jogar um futebol, vai estar nessa energia masculina para você poder elevar. E vai tentando ter o foco ali, colocar o foco nas coisas, resolver, e aí a energia masculina ela vai sendo elevada e vai se tendo um equilíbrio. É tanto que, para você ver, quando a gente fala de energia feminina e masculina, como não tem nada a ver com gênero, existem casais de homossexuais, 2 homens ou 2 mulheres, por exemplo, em que um deles está mais na energia feminina e o outro está mais na energia masculina. E são 2 homens. E vai ter um equilíbrio. Porque para se ter um equilíbrio entre um casal, a mulher tem que estar com energia feminina mais elevada e o homem energia masculina mais elevada. Ah, Sara, mas pode ser o contrário?
Pode, só que é muito incomum, porque a mulher, com a energia feminina dela, mas ela descansa, ela fica tranquila ali, porque ela não precisa se esforçar. E só quando ela precisa, ela aciona a masculina. Já o homem, quando ele está com a energia masculina dele ali ativada, bem equilibrada, ele descansa, porque é o natural dele. E aí, quando ele precisa acionar a feminina, ele vai e aciona. Interessante, muito interessante. Tem muita gente que tá, tem muito homem que tá com essa energia feminina e não consegue, porque a energia masculina dá aquele impulso da iniciativa, de fazer, do agir, e a energia feminina é aquela mais do equilíbrio, que pondera, que acolhe. Eu nasci, isso tem muito a ver com, você falando aí eu fui recordando do meu processo de criação. Eu fui muito criado dentro de um ambiente familiar de mulheres. Meu pai se separou de minha mãe, eu fiquei ali sendo cuidado por vó, por mãe, por tia. E aquilo, né, eu agradeço muito, né? A energia feminina tem um papel muito importante na minha vida, na verdade, porque todos os momentos decisivos e de impulso na minha vida vieram através do apoio da mulher e não de um homem. Coisa interessante, né? Mas assim, eu por ter tido essa convivência num ambiente de mulheres, eu acabei ficando um pouco acuado em boa parte da minha vida, com medo de correr atrás dos meus sonhos, dos meus projetos. Eu fiquei um pouco inseguro em relação a algumas coisas, porque muitas vezes faltou o papel do pai ali para dar aquele estímulo e aquela inspiração. E você percebe que depois que eu comecei a estudar sobre práticas holísticas, entender um pouco mais sobre constelação e outras energias, que eu comecei a resgatar a minha energia masculina, que é a energia justamente de um impulso, de correr atrás, de ir, de produzir. E eu vejo justamente nessa batalha de equilibrar os pontos, né? E depois que eu comecei a resgatar essa energia masculina, muita coisa que estava travada na minha vida começou a caminhar. Como é interessante isso, né, Sara? Sim, com certeza. O mundo, Conrado, o mundo ele está muito masculino, a energia masculina, ela está assim, comandando o mundo. E isso é legítimo, o que você falou é totalmente legítimo, e isso é natural. Por quê? Porque as mulheres elas estão buscando sempre essa colocação no mercado, elas estão conseguindo, né? Isso faz com que elas precisem ativar essa energia masculina, só que elas precisam entender que o natural delas é a feminina. Então, se elas conseguem fazer algum tipo de movimento, algum processo de autoconhecimento. A constelação, por exemplo, ela é muito interessante nisso. A gente abre o campo, às vezes, né, para poder fazer um atendimento, a gente abre o campo para fazer atendimento e, às vezes, a gente detecta rapidamente que a pessoa ali uma mulher está na energia masculina e não consegue resolver. Por exemplo, eu fiz um atendimento em que eu faço atendimento de constelação familiar com bonequinhos. Então, os bonequinhos são representantes de pessoas. Essa pessoa, essa cliente minha, ela veio constelar um relacionamento dela. O relacionamento dela não estava bem. E quando a gente foi fazendo as dinâmicas, a gente percebeu, o campo mostrou, que ela estava totalmente na energia masculina. Tanto é que, ao final, foi demonstrado que ela pegou um homem, inclusive, para representá-la, e não uma mulher. E a situação que ela vivia era um embate das duas energias masculinas, porque ela com energia masculina muito elevada, o esposo dela com energia masculina muito elevada, então não tem como dar o choque. Se fosse o inverso, ela com energia feminina muito elevada e ele com energia feminina muito elevada, os dois com energia feminina muito elevada, também não daria certo, porque ninguém ia para caminho. Ninguém ia resolver nada, ninguém ia ter foco para nada. Então, assim, que nem sejam as duas energias muito fortes, masculina e nem feminina, porque é justamente daí que vem o equilíbrio, e o equilíbrio do casal, principalmente, que é uma das leis sistêmicas, é a lei do equilíbrio. Então, que tem diversos outros aspectos, mas aqui eu estou falando resumidamente sobre essa parte da energia feminina e energia masculina, que assim é algo que eu falo muito, inclusive, porque eu queria que as pessoas entendessem como é importante. Eu fiz uma live essa semana falando sobre a filhinha do papai e o filhinho da mamãe, e a constelação fala mais uma vez sobre energia feminina e masculina, porque a gente nasceu com isso. Então, se as pessoas souberem a importância que tem de equilibrar essas energias e que com esse equilíbrio muitos problemas já podem ser resolvidos, ela já estaria assim, ó, rapidinho buscando ativar as suas energias e equilibrar. Então é isso, Conrado, o mundo está muito masculino, vamos mudar isso, né? Vamos fazer com que as pessoas se tornem um pouco mais com essa energia, ativem mais essa energia feminina para que tudo vá ficando mais equilibrado.
Constelação familiar, inclusive, é usada dentro do próprio sistema judiciário, não é isso, Sara? Como é feito esse trabalho no judiciário com a constelação familiar? Sim, sim. A constelação familiar ela é utilizada no sistema judiciário. É algo assim, é um projeto maravilhoso. O juiz, o precursor do direito sistêmico, a gente chama de direito sistêmico, que seria o quê? O direito, que são as leis jurídicas, né, que todos nós sabemos, junto às leis sistêmicas, que são as leis da constelação familiar. Então, é a constelação familiar aplicada ao direito. O precursor do direito sistêmico no Brasil é o juiz Sam Stoch, ele é da Bahia, da comarca de Itabuna. E acredito eu que, pelo menos quando eu vi os últimos dados, 98% das questões eram dirimidas através do direito sistêmico. Como é que acontece na prática? Eu sou conciliadora, mediadora, que é o quê? Eu sou advogada, né? Então, eu tenho a formação em conciliação pelo tribunal, então eu sou habilitada a fazer uma audiência prévia. É uma audiência que eu faço antes da audiência do juiz. E o que acontece? Na maioria dos casos de família, um casal chega para fazer a audiência. Eles estão se divorciando, eles têm alguns bens, eles têm filhos. Então, eles vão para a audiência, os dois sentam numa mesa, ficam de frente um para o outro. Isso é uma audiência normal, comum como qualquer outra. E eu chego lá e pergunto se eles têm a possibilidade de fazer algum tipo de acordo. E eu tento resolver ali como eles querem a guarda dos filhos, como eles vão querer, qual é a possibilidade de pensão, do pai pagar para essa criança, que geralmente, quando é muito bebezinho, fica mais com a mãe, mas a regra é que seja guarda compartilhada em favor do filho. Se eles têm bens, que seja feita essa separação. Porém, já vi diversos casos, quando fazia essas audiências, deles se alfinetando, deles gritando, deles brigando na minha frente. E da mulher dizendo, mas eu quero uma revisão de alimentos, porque ele disse que não pode pagar R$ 150, mas na verdade ele está farmando, ele está gastando em festa. E o homem vai e diz que não pode, que não é assim. Enfim, fica aquela briga. O que acontece quando a gente coloca o direito sistêmico à lei? Quando a gente aplica uma lei, as leis da constelação familiar, a gente aplica a técnica e aquele casal ele vai conseguir se olhar. Ele vai pela primeira vez conseguir se olhar de uma forma diferente. Porque aquela mulher traz nela, ela e todo o sistema familiar dela, ou seja, ela, o pai, a mãe, os avós, todos que vieram antes. Esse homem vem lá e traz ele e todo o sistema familiar dele, que é ele, o pai dele, a mãe dele e os que vieram antes. O que acontece? São dois sistemas muito diferentes e eles ainda não aprenderam a lidar com aquilo. Depois desse sistema, eles têm um filho e este filho é 50% pai e 50% mãe. O que acontece? Quando a gente aplica a técnica, a gente faz com que eles consigam se olhar. Eles vão se olhando de outra forma. Então, a gente não utiliza muito essa palavra perdoar, mas como a gente utiliza sentir muito, mas como didática que fica mais fácil eu falar assim. Então, eles conseguem se olhar, eles conseguem se perdoar. Por quê? Não é uma mágica, não. É porque a técnica da constelação, ela faz com que a energia de um, chegue até a outra e eles consigam se ver. Então, eles vão ali se olhar, vão ver o que é melhor para o filho deles e a constelação, ela resolve aquela questão e não só o litígio. Por quê? Quando não se tem a constelação, o que acontece? Eles saem daquela audiência, ou já resolvida por mim, que fui a conciliadora, e homologada pelo juiz, né? Obviamente. Ou então não resolvida por mim, mas resolvida pelo juiz e homologada por ele. E o que acontece? Depois de um mês, ela volta e diz que quer entrar com outra ação. Porque o pai é para visitar a criança e não está indo visitar, ela está ficando sobrecarregada todo fim de semana com ela. Ou o pai chega e diz, olha, eu quero fazer uma revisão de alimentos, que eu não estou podendo mais pagar R$ 400, eu vou ter que pagar só 200, porque agora eu estou com outra mulher e tive outro filho. E as ações, elas vão acontecendo. Acontece a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Então, assim, o judiciário, ele fica cheio e as pessoas, elas não conseguem se entender. Com a técnica da constelação familiar, não resolve só essa parte jurídica, resolve o conflito que há entre eles. Isso faz com que aquela criança não precise escolher entre o pai e a mãe, que isso é muito comum. Quando os pais ficam brigando, a criança inconscientemente, ela precisa escolher entre o amor do pai ou o amor da mãe, porque ela fica com medo de escolher, ela fica naquele meio ali, naquela situação.
Bem como eles dois conseguem viver de uma forma saudável com outras pessoas. Eles conseguem ter outros relacionamentos fora dali. Então, assim, esse é um exemplo que eu estou dando porque é um dos que mais acontece, é um dos que mais a constelação consegue resolver. Inclusive, saiu até uma notícia, eu até postei no Instagram, falando sobre um casal que foi fazer o divórcio e com a aplicação da constelação familiar eles resolveram se manter juntos. Ou seja, a constelação familiar tem esse olhar, porque é um encontro de almas. A constelação familiar é o sentir, nunca é o racionalizar. Você não vai racionalizar aquilo, você vai sentir, você vai conseguir acionar em você o que você nunca conseguiu acionar. A força que vem dos que vieram antes de você, do seu pai, da sua mãe, dos seus avós, e entender que aquele padrão que você segue, por exemplo, de vários divórcios na família, você está sendo leal inconscientemente àquilo, sabe? Então, você entender que aquele padrão ele pode ser quebrado. E aí, existem dinâmicas para isso, existem frases sistêmicas para isso. A técnica da constelação é maravilhosa. E vai de cada caso. Esse que eu citei aqui foi um que acontece muito. O direito sistêmico é utilizado muito também na parte do direito criminal. O agressor, né, e a vítima, no caso. Então, assim, é algo que vem sendo disseminado no Poder Judiciário. Ainda não é disseminado em muitos estados do Brasil, mas está caminhando, e é muito forte na Bahia com esse juiz que eu falei, e assim, é muito interessante, porque as pessoas, elas não precisam simplesmente ficarem com mágoas dos outros e resolverem o problema jurídico, elas devem ter esse momento saudável e viver de forma mais saudável, para que os filhos também consigam viver desta forma. Ok, Sara, muito obrigado pela sua participação, eu quero até conversar com você depois em off, para a gente conversar só sobre a constelação sistêmica e, quem sabe, fazer uma demonstração virtual, né, com os bonecos, de como funciona. Eu acho que ficaria bem interessante para as pessoas compreenderem um pouco mais sobre a constelação familiar. Pode ser? Sim, com certeza. Muito obrigada. Eu quem agradeço. Fico à disposição para a gente falar com certeza sobre constelação. A constelação, ela pode ser aplicada em tantos âmbitos que a gente tem temas aqui que não vão acabar mais nunca. Maravilha. Então, Sara, você tem um canal no YouTube e Instagram. Quais são eles? Eu tenho canal no Instagram. No YouTube eu não tenho ainda. É o @sara.andrade__.